Olá a todas e todos, bem-vindos ao canal onde falamos de dinheiro sem culpa e sem preconceito. O meu nome é Inês e no vídeo de hoje vamos falar sobre o crash. O crash que nós ouvimos falar nas notícias, será que ele vai acontecer mesmo? O que é que podemos fazer relativamente a isso? Não percam já a seguir. Olá, muito bem-vindas! Vamos então aqui fazer um bocado de quase trabalho jornalístico, porque a verdade é que se vocês veem notícias, estão provavelmente super assustados com a Bolsa. E a verdade é que as notícias têm um papel fundamental às vezes para aumentar as nossas crenças relativamente ao investimento, as nossas crenças limitadoras, então eu quero aqui pôr um bocadinho de perspectiva naquilo que vocês ouvem. A verdade é que sim, a Bolsa tem andado a descer. Desde o início do ano até hoje a Bolsa já desceu mais de 20%, ok? Portanto, podemos dizer que estamos perante um crash, que normalmente se há uma descida superior a 20% considera-se um crash, ok? Ou uma recessão na Bolsa e, portanto, sim, a verdade é que nos últimos, desde o início do ano até antes, a Bolsa tem estado a descer significativamente, como acontece em outros períodos da história da humanidade e como já aconteceu várias vezes no passado. E a verdade é que a Bolsa depois retomou ao valor que era antes da crise, ok? É isso que eu quero mesmo deixar claro, mas a verdade é que custa, para quem já começou a investir ou para quem está a começar a investir, com certeza que é um momento de receios e dúvidas e é perfeitamente normal, mas a queda não é assim tão brutal, ok? São quedas relativamente normais, já aconteceram até piores ao longo da história e, portanto, conseguiremos sair dela mais fortes e quem souber aproveitá-la vai conseguir sair ainda mais forte. Uma das coisas que várias pessoas pensam tem a ver com o facto de esta crise na Bolsa refletir uma crise na economia real, digamos assim. Normalmente chama-se assim, a economia real, ou seja, o mundo real onde nós vivemos, não é? Empregos, desempregos, empresas a abrir, setores a florescer, setores a acabar, ok? Portanto, a economia real. Normalmente o que acontece é que os mercados financeiros são quase como um espelho da economia real, não é? E normalmente os mercados financeiros tendem a começar antes as tendências que vão acontecer na economia real. Ou seja, quando há uma recessão na economia real, ou seja, normalmente uma recessão é uma redução do PIB, que é o que se produz num país, não quero aqui entrar em termos super técnicos, mas basicamente uma recessão, menos empregos, as empresas produzem menos, há uma redução do PIB, ok? Portanto, normalmente são essas coisas que fazem uma recessão na economia real e o que acontece muitas vezes é que a Bolsa tende a antecipar essa recessão. Então, muita gente diz, ok, a Bolsa já desceu, já está a antecipar uma recessão na economia real que pode ou não acontecer, ok? Por exemplo, só para vos dar um exemplo, o que aconteceu na crise do Covid. Na crise do Covid, ou seja, em março, abril de 2020, em que a Bolsa desceu mais de 30% em mais ou menos um mês, foi uma queda brutal. O que é que nós aí verificamos? Que rapidamente, ou seja, nos 6 meses a seguir, a Bolsa voltou ao valor de máximos em fevereiro, antes da crise do Covid, ok? Portanto, bastava 6 meses de espera para nós voltarmos a ter o nosso dinheiro a valer o mesmo. Então a Bolsa geralmente recupera sempre o valor inicial. O Covid foi um exemplo de uma recessão esperada pela Bolsa, portanto a Bolsa começou logo a descer, mal se soube que havia uma pandemia e esperou que houvessem sinais preocupantes na economia, menos emprego, não é? As pessoas trabalharem de casa, etc. Mas a verdade é que a economia real, nós, pessoas a trabalhar e a empreender e a ter empresas e a trabalhar para empresas, portou-se melhor do que o que seria esperado pelo mercado financeiro e por isso rapidamente as bolsas voltaram a subir outra vez, ok? Em média, as recessões nos mercados financeiros ou bolsa duram um pouco mais do que um ano, ok? Portanto, isto é uma média que reflete realidades super distintas. Por exemplo, na altura do Covid foi muito menos do que um ano, este período de recessão. Já houve outros períodos que foi mais do que 2 anos, ok? Portanto, agora não sabemos o que é que irá acontecer. A verdade é que já estamos em recessão técnica nos mercados financeiros porque já descemos, a Bolsa já desceu mais do que 20%. Porquê que há pessoas que estão com muito medo
e acham que isto vai ser cada vez pior, e há pessoas que estão muito positivas. Eu encontro-me aqui um bocadinho no meio, mas tendencialmente mais para as pessoas positivas. Então, de facto, há indicadores preocupantes na economia real. A inflação está a subir, como provavelmente também já ouviste falar. Portanto, estamos em máximos históricos, nos Estados Unidos em máximos de 40 anos, na Europa também valores muito parecidos, acima dos 7, 8%, portanto, inflação muito elevada. Mas a questão é se esta inflação irá continuar ou não. Então, há quem acredite que sim, e, portanto, vamos viver um período de perda de rendimentos reais, ok? Portanto, o meu salário é 1000, mas agora a inflação aumentou 8%, os preços aumentaram 8%, o que significa que os meus 1000 euros consigo pagar menos coisas, então o meu salário vale menos. Portanto, há quem seja negativo, no sentido em que acredite, e pode acontecer em que esta inflação vai continuar durante muito mais tempo. A verdade é que a guerra também está a contribuir para esta inflação. Então, os bancos centrais, principalmente os dos Estados Unidos, na Europa ainda não houve grandes movimentações, estão a subir taxas de juros para tentar controlar a inflação. Este aumento das taxas de juros, que está a ser muito significativo nos Estados Unidos, e tendencialmente a Europa tende a copiar o que está a acontecer nos Estados Unidos, portanto, muito provavelmente aqui também vai acontecer. O que é que isto leva? Leva a cenários que podem originar uma recessão. Então, isto sim é uma preocupação super válida, porque um aumento das taxas de juros, o que é que na prática acontece? E vocês têm um crédito à habitação, conseguem perceber isto facilmente. Vocês vão pagar mais de prestação bancária. Se vocês vão pagar uma prestação bancária maior, então vão ter menos dinheiro para gastar noutras coisas. Ok? E, portanto, as empresas vão provavelmente fazer menos dinheiro porque há menos dinheiro disponível na sociedade para gastar em bens e serviços. Então, provavelmente, muitas empresas vão vender menos e, portanto, se calhar vão ter que contratar menos ou até despedir em alguns setores que sejam mais afetados. E isto tudo pode levar a uma bola de neve de contração económica. Então, as pessoas negativas... Estou aqui a dar um nome não muito correto, mas é só para perceberem que esta é uma visão um bocadinho mais negativa do que vai acontecer, mas, apesar de tudo, é realista, ok? É possível que isto aconteça e já estamos a ter alguns sinais de que isto está a começar a acontecer. No entanto, há outro lado da equação, que eu me encontro um pouco mais próximo deste lado mais positivo, que diz: ok, é verdade que estamos com inflação, é verdade que há este aumento das taxas de juros, mas o que nós vemos é empregos a níveis máximos, pedidos de subsídio de desemprego também estão em níveis mínimos, aumentos de salários, ok? E, portanto, no mundo do emprego, as coisas até estão, para já, a correr bem. Talvez porque tenha havido um boom no Covid de novos trabalhos, novos processos, aumentos de produtividade em algumas empresas, que levam a que as empresas ainda consigam pagar bons salários, há setores que ainda estão a contratar muito, e isso dá-nos algum alento, que mesmo que haja inflação, e que claro todos sofremos com isso, quem tem salários mais baixos sofre muito mais ainda, mas a verdade é que mesmo com a inflação as pessoas estão a consumir, porque as pessoas, apesar de tudo, mantêm o seu emprego, muitas estão a ter possibilidades de aumentar o seu salário, ou pelo menos manter, não estão a ter que recorrer a subsídio de desemprego, e isso é um ótimo indicador. Então eu acredito que se os bancos centrais conseguirem gerir a questão das taxas de juros de uma forma a não induzir a uma recessão, somos capazes de ultrapassar esta crise muito rapidamente e a Bolsa pode, nos próximos meses, começar novamente a subir. Também pode acontecer o contrário, que é, de facto, a inflação e a subida das taxas de juros levem a este ciclo de contração económica e, portanto, há aqui estas duas visões. Eu estou mais inclinada para uma visão de que conseguimos novos ganhos com o Covid, com o facto das pessoas estarem em casa, novas profissões, novas formas de fazer as coisas, e a verdade é que tanto as pessoas como as empresas, em média, como é óbvio, há pessoas que estão a sofrer com isto, há empresas que estão a sofrer, e eu penso que os apoios que foram dados também a nível público contribuíram para ultrapassarmos esta crise de uma forma mais suave. Então eu acredito que o crash gigante na Bolsa provavelmente já foi,
vamos provavelmente nos próximos meses andar em oscilações, a bolsa oscila muito com notícias, então se há uma notícia má de inflação, a bolsa pode descer, ou seja, a inflação muito alta, a bolsa pode descer, se for uma inflação melhor do que o esperado, a bolsa pode subir. Eu acho que vai haver aqui oscilações no valor da bolsa, portanto não vamos começar já uma trajetória ascendente de crescimento, mas eu acredito que não vamos ter um mega crash na bolsa agora, se calhar até o pior já passou e, claro, devemos sempre ser uma estratégia de investimento no longo prazo, é isso que eu defendo e, portanto, podemos aproveitar estas crises para, de facto, aproveitar algumas oportunidades, mas o mais importante é termos mesmo esta estratégia de longo prazo e começar a investir. E começar é mesmo super importante, continuar, a consistência é o mais importante para garantir que vives com liberdade financeira. Obrigada por estares aí e vemo-nos no próximo vídeo.